Existe um ditado popular, frequentemente repetido, sobre a crise dos 30. Mas e se eu te dissesse que essa suposta crise não é um ponto final, mas um poderoso ponto de interrogação? Uma pausa para perguntar: quem eu sou? Quem eu quero me tornar? E o que de fato importa para mim, agora que o relógio biológico e social parece tocar um ritmo diferente? Uma década que, para muitos, chega carregada de expectativas, de pressões e, sim, de uma certa inevitabilidade. A juventude pulsante começa a ceder espaço para uma nova gravidade, um senso de responsabilidade que se assenta não apenas no mundo exterior, mas primordialmente no mundo interior. É a década em que as bases que foram construídas, ou talvez não foram construídas, começam a realmente mostrar sua força ou a falta dela. É o momento em que a reflexão se torna menos um luxo e mais uma necessidade existencial. Chegar aos 30 não significa que a aventura acabou. Muito pelo contrário. É a convocação para uma nova fase da jornada, uma fase que exige mais consciência, mais intenção, mais profundidade. É a oportunidade de deixar de viver no piloto automático e assumir de verdade o controle do próprio destino. É hora de construir de forma deliberada e robusta a fundação para as décadas que virão. Não se trata de uma lista de tarefas rígidas ou de regras universais e inflexíveis. Trata-se de um mapa, um guia de bússola para navegar este território fascinante da maturidade. São 10 pilares, 10 convites à ação e à reflexão profunda, 10 coisas que, se abraçadas com seriedade e compromisso, têm o poder de transformar radicalmente a qualidade da sua vida, a solidez do seu ser e o impacto que você terá no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque o que vamos explorar agora não é sobre cumprir expectativas alheias. É sobre se tornar o homem que você sabe, no fundo, que você pode ser. É sobre edificar uma vida com propósito, resiliência e genuíno significado. Vamos mergulhar nas 10 coisas que todo homem acima de 30 anos deve fazer. 1. Cuidar do corpo como um templo, não como uma ferramenta. O corpo é o nosso veículo nesta jornada. Durante a juventude, muitos de nós o tratamos como uma ferramenta inesgotável, capaz de suportar noites mal dormidas, excessos alimentares, sedentarismo e ainda assim responder com vigor. Aos 30, a biologia começa a sussurrar, ou por vezes a gritar, que essa abordagem precisa mudar. O metabolismo não é mais o mesmo. A capacidade de recuperação diminui. As escolhas de hoje têm um impacto muito mais imediato e perceptível na energia de amanhã e nas condições físicas das décadas futuras. Cuidar do corpo, como um templo, é uma mentalidade. Não se trata apenas de estar em forma por estética ou para levantar pesos impressionantes. É sobre honrar a complexidade e a fragilidade dessa máquina biológica. É sobre entender que a saúde física é a base para a saúde mental, para a energia necessária para perseguir seus objetivos, para a longevidade e a qualidade de vida que você deseja ter. Isso significa ir além da academia esporádica. Significa abraçar a saúde física com regularidade e intencionalidade. Incluir exercícios consistentes que você goste e que desafiem seu corpo de formas variadas. Pode ser musculação, corrida, natação, artes marciais, yoga. O importante é a consistência e a escuta do seu corpo. Significa, fundamentalmente, investir em alimentação real. Reduzir alimentos processados, açúcares, gorduras trans. Aumentar a ingestão de vegetais, frutas, proteínas de qualidade, gorduras saudáveis. Nutrir o corpo com o combustível adequado não é um sacrifício, é um investimento direto na sua vitalidade e clareza mental. E o sono. Aos 30, a desvalorização do sono se torna um passivo caro. O sono de qualidade é o momento em que o corpo se repara, o cérebro consolida memórias e os hormônios são regulados.
Priorizar 7 a 9 horas de sono ininterrupto por noite não é preguiça. É um ato de responsabilidade para consigo mesmo. Por fim, e crucialmente, exames regulares. Não espere algo dar errado. A medicina preventiva é uma das ferramentas mais poderosas à sua disposição. Fazer check-ups anuais, monitorar pressão, colesterol, glicemia e conversar abertamente com seu médico sobre seu estilo de vida e histórico familiar. Essa proatividade pode detectar problemas precocemente e evitar complicações futuras. Tratar seu corpo como um templo significa respeito, disciplina e um compromisso de longo prazo. É a fundação que sustentará todas as outras áreas da sua vida que vamos abordar. 2. Controlar finanças com inteligência e propósito. Se o corpo é o veículo, as finanças são o combustível e o mapa da sua jornada material. Aos 30, a vida tende a se tornar mais complexa financeiramente. Talvez um casamento, filhos, uma casa, responsabilidades profissionais maiores. Ignorar a saúde financeira nesta fase não é apenas arriscado, é uma receita para estresse crônico, limitação de escolhas e potencial dependência. Controlar as finanças com inteligência e propósito vai muito além de não gastar tudo o que ganha. Começa com organizar sua vida financeira de forma transparente, saber exatamente quanto entra, quanto sai, para onde vai cada centavo. Isso pode parecer tedioso, mas é o primeiro e mais vital passo. Um orçamento, por mais simples que seja, transforma o caos em clareza. O próximo passo, muitas vezes doloroso, mas libertador. Livre-se de dívidas inúteis. Cartão de crédito rotativo, empréstimos pessoais com juros altíssimos. Esses são parasitas financeiros que drenam sua energia e seu futuro. Desenvolva um plano agressivo para quitá-los. A sensação de alívio e a liberação de fluxo de caixa após se livrar de dívidas tóxicas são inestimáveis. E, crucialmente, comece a investir pensando no longo prazo. Não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre colocar seu dinheiro para trabalhar para você, protegendo-o da inflação e construindo um patrimônio que garantirá sua segurança e a de sua família no futuro. Aos 30, você tem o tempo ao seu lado. O fator mais poderoso nos investimentos: juros compostos. Mesmo pequenas quantias, investidas consistentemente e com estratégia, podem gerar resultados significativos ao longo das décadas. Busque conhecimento sobre diferentes tipos de investimento, entenda seu perfil de risco e comece. Controlar finanças com propósito significa alinhar seus gastos e investimentos com seus valores e objetivos de vida, que se conecta diretamente com o ponto 7 sobre propósito. O dinheiro se torna uma ferramenta para construir a vida que você deseja, para ter liberdade de escolha, para oferecer oportunidades para seus filhos, para contribuir para causas que você acredita. Não é sobre acumulação vazia, é sobre alavancar recursos para uma vida mais plena e segura. É um pilar fundamental da autonomia e da tranquilidade na maturidade. 3. Estudar filosofia de vida, estoicismo, por exemplo. A vida, especialmente após os 30, apresenta uma série crescente de desafios, decepções, perdas e complexidades que a mera experiência empírica nem sempre nos prepara para navegar com sabedoria. Viver no piloto automático, reagindo instintivamente aos altos e baixos, é uma forma exaustiva e ineficaz de existir. É como tentar navegar em um mar agitado, sem bússola ou leme. É por isso que estudar filosofia de vida se torna não um passatempo acadêmico, mas uma ferramenta essencial para o homem acima de 30. A filosofia, em sua essência, é o amor pela sabedoria, a busca por entender como viver uma vida boa, virtuosa e significativa. Ela nos oferece estruturas de pensamento para compreender o mundo, a nós mesmos e nosso lugar nele.
O estoicismo, mencionado como exemplo, é particularmente relevante para a vida moderna. Pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, apesar de terem vivido há milênios, oferecem insights atemporais sobre resiliência, controle das emoções, foco no que podemos controlar, nossas ações e julgamentos, e aceitação serena do que não podemos. O estoicismo nos ensina a encontrar tranquilidade em meio ao caos, a ver obstáculos como oportunidades e a basear nossa felicidade em virtudes internas e não em circunstâncias externas. Mas o estoicismo é apenas uma das muitas escolas de pensamento que podem enriquecer sua perspectiva. Explorar o epicurismo, o pragmatismo, o existencialismo ou mesmo sabedorias orientais como o budismo Zen pode oferecer diferentes lentes para ver o mundo e diferentes ferramentas para construir sua própria ética e sua própria forma de estar no mundo. O ponto não é se tornar um filósofo profissional, mas desenvolver a capacidade de pensar criticamente, refletir profundamente e agir com base em princípios sólidos, e não apenas em impulsos ou pressões externas. Aos 30, você já tem bagagem de vida suficiente para questionar verdades absolutas, para entender a complexidade humana e para buscar suas próprias respostas para as grandes perguntas. 4. Cortar relacionamentos tóxicos sem culpa. Este é, talvez, um dos pontos mais difíceis e dolorosos, mas absolutamente essencial para o crescimento na maturidade. Ao longo da vida, acumulamos uma rede de relacionamentos. Família, amigos de infância, colegas de trabalho, conhecidos de diferentes fases. Nem todos esses vínculos, no entanto, são saudáveis ou benéficos à medida que evoluímos. Relacionamentos tóxicos são aqueles que drenam sua energia, minam sua autoconfiança, envolvem constante drama ou negatividade, ou que simplesmente não apoiam seu crescimento e sua busca por uma vida melhor. Pode ser um amigo que só te procura quando precisa de algo, um familiar que critica constantemente suas escolhas, um relacionamento amoroso baseado em manipulação ou desrespeito, ou mesmo um grupo social que te puxa para baixo em vez de te elevar. Aos 30, você tem a maturidade e a autoconsciência para identificar esses padrões destrutivos. E mais importante, você tem a responsabilidade, conectando com o ponto 5, de proteger sua energia, seu bem-estar mental e seu caminho de crescimento. Cortar relacionamentos tóxicos. Não é um ato de crueldade ou egoísmo vazio. É um ato de autocompaixão e de autodefesa estratégica. Existe, sim, a culpa. A culpa de decepcionar, de abandonar, de romper laços que podem ter sido importantes no passado. É aqui que a filosofia de vida, ponto 3, e a assunção de responsabilidade, ponto 5, entram em jogo. Entender que sua primeira responsabilidade é para consigo mesmo e para construir uma vida que valha a pena ser vivida. Reconhecer que você não pode salvar alguém que não quer ser salvo, ou que a energia que você dedica a um vínculo prejudicial poderia estar sendo investida em relacionamentos que verdadeiramente te nutrem e te impulsionam. Afastar-se não significa necessariamente um corte abrupto e público para todos os casos, embora, para alguns, isso seja necessário. Pode significar estabelecer limites claros, reduzir drasticamente a frequência de contato, ou sim, uma separação definitiva. O importante é criar espaço para respirar, para curar e, fundamentalmente, para atrair e nutrir relacionamentos positivos, que estejam alinhados com o homem que você está se tornando. Sua energia e seu tempo são recursos finitos e preciosos. Direcioná-los para onde há reciprocidade, apoio e crescimento é uma escolha de sabedoria. O assumir responsabilidade total pela própria vida.
Este ponto é a espinha dorsal da maturidade. É o divisor de águas entre a juventude, onde ainda podemos, de certa forma, culpar os pais, o sistema, as circunstâncias e a vida adulta plena, onde compreendemos que nossa vida é, em grande parte, a soma das nossas escolhas e das nossas reações. Assumir responsabilidade total pela própria vida significa parar de apontar dedos para o mundo exterior. Significa entender que, mesmo que não possamos controlar todos os eventos que nos acontecem, sempre podemos controlar nossa resposta a eles. O estoicismo, ponto 3, oferece uma base sólida para isso, focando no que está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, nossas ações, nossos julgamentos. Quando você assume total responsabilidade, você se apropria do seu poder. Você entende que tudo o que você aceita ou tolera, você permite. Se você está infeliz com sua carreira, seu corpo, seus relacionamentos, sua situação financeira, culpar o chefe, a genética, o parceiro, a economia, é uma rota de fuga que o mantém aprisionado. A mudança só começa quando você diz: ok, a situação é essa. O que eu posso fazer a respeito? Isso não significa que você é culpado por tudo de ruim que acontece. Circunstâncias adversas existem, injustiças acontecem, mas a responsabilidade não é o mesmo que culpa. Responsabilidade é a capacidade de responder. Responsibility é a habilidade de olhar para a situação, por mais difícil que seja, e perguntar: qual é o meu papel nisso? O que posso aprender? Que ação posso tomar agora para melhorar as coisas, mesmo que minimamente? Este é um exercício contínuo. Exige honestidade brutal consigo mesmo, coragem para admitir erros e a disciplina para mudar de rumo. Mas a recompensa é imensa. A sensação de estar no controle do seu próprio destino, a libertação da vitimização e uma fonte inesgotável de poder interior. Sem assumir responsabilidade, os outros 9 pontos se tornam apenas ideias bonitas, sem base para a ação real. É o fundamento sobre o qual a vida adulta resiliente e significativa é construída. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita e já deixa o like. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te marcou até agora. Isso me ajuda a saber que esse conteúdo está chegando em quem precisa. 6. Ter uma rotina matinal que crie clareza e foco. A forma como você começa o dia tem um impacto monumental na forma como o resto dele se desenrola. Mergulhar direto no caos das notícias, redes sociais e e-mails assim que acorda é entregar o controle das suas primeiras e mais preciosas horas para o mundo exterior. É começar o dia reagindo, em vez de criando uma rotina matinal. Não é apenas um truque de produtividade para pessoas que acordam cedo. É um ritual sagrado, um espaço intencional que você cria para si mesmo antes que as exigências do dia te alcancem. É um tempo para nutrir sua mente, seu corpo e seu espírito, estabelecendo um tom de calma, clareza e foco para as horas seguintes. O que você faz nesta rotina é pessoal, mas os elementos comuns envolvem atividades que te centram e te preparam. Pode ser acordar cedo, não necessariamente às 5 da manhã, mas cedo o suficiente para ter esse tempo, antes que a casa acorde ou o trabalho comece. Incluir meditação ou mindfulness por alguns minutos pode aquietar a mente barulhenta e aumentar sua capacidade de concentração ao longo do dia. Conectando com o ponto 9, lidar com o silêncio. Algo inspirador ou educativo, conectando com o ponto 3, filosofia, nutre sua mente. Treinar, conectando com o ponto 1, corpo, energiza seu físico e libera endorfinas. Escrever, em um diário, conectando com o ponto 3 e 5, reflexão e responsabilidade, pode trazer clareza para pensamentos e sentimentos. O segredo não está em ter uma rotina perfeita,
mas em ter uma rotina consistente que sirva aos seus objetivos. É sobre ser deliberado com suas primeiras ações do dia. Essa prática diária de autodisciplina e autocuidado constrói resiliência, melhora a tomada de decisões e te dá uma sensação de controle positivo sobre sua vida. Uma rotina matinal bem estruturada não muda apenas o seu dia. Ela, sutilmente, começa a mudar o seu destino. 7. Buscar propósito além do dinheiro. Em uma sociedade frequentemente obcecada pela acumulação de riqueza e pelo sucesso material como medida única de valor, é fácil cair na armadilha de acreditar que ter dinheiro é o objetivo final. Sim, ter dinheiro é bom. Ele proporciona segurança. Ponto 2. Liberdade de escolha e a capacidade de cuidar de si e dos outros. Mas viver só para ele é miséria disfarçada. Aos 30, a busca incessante por mais dinheiro, sem um porquê maior, pode começar a gerar um vazio profundo. Você pode alcançar marcos financeiros, ter um bom salário, bens materiais e ainda assim sentir que algo fundamental está faltando. Esse algo é o propósito. Propósito é aquilo que dá significado à sua vida, que te impulsiona para fora da cama pela manhã com energia e entusiasmo que o dinheiro sozinho jamais poderia comprar. Não precisa ser algo grandioso ou que mude o mundo, embora possa ser. Pode ser em seu trabalho, buscar ser excelente em sua área, não apenas pelo salário, mas pelo domínio e pela contribuição que você pode oferecer. Pode ser em seus hobbies e paixões, dedicar-se a algo que você ama, que te desafia e te nutre a alma. Pode ser em servir aos outros, voluntariado, mentoria, ser um pilar para sua família ou comunidade. O que você faz precisa ter sentido para você e, idealmente, criar valor para além da sua própria subsistência. Encontrar esse propósito é um processo de autodescoberta, facilitado pela reflexão da filosofia no ponto 3, a clareza da rotina matinal no ponto 6 e a solitude no ponto 9. Envolve experimentar, prestar atenção ao que te energiza, ao que te indigna, de uma forma que te mobilize a agir e ao que você faria mesmo que não fosse pago. O propósito não substitui a necessidade de ganhar a vida, mas ele a enobrece. O dinheiro se torna um meio para realizar esse propósito e não o fim em si mesmo. Viver uma vida com propósito é viver uma vida rica em significado que te sustenta nos momentos difíceis e te dá uma direção clara. É uma âncora em um mundo volátil. 8. Construir uma imagem masculina de respeito e autenticidade. Este ponto não é sobre vaidade superficial ou sobre se encaixar em estereótipos rígidos de masculinidade. É sobre como você se apresenta ao mundo e como essa apresentação reflete e reforça a solidez interna que você está construindo com os outros pontos. Aos 30, a forma como você é percebido no trabalho, nas relações pessoais e na sociedade em geral impacta diretamente suas oportunidades e a qualidade das suas interações. Construir uma imagem masculina de respeito e autenticidade começa de dentro para fora. É a confiança que vem de cuidar do seu corpo. Ponto 1, de ter suas finanças em ordem. Ponto 2, de ter princípios claros. Ponto 3, de assumir responsabilidade. Ponto 5, e de viver com propósito. Ponto 7. Essa fundação interna se manifesta externamente de várias formas. Primeiro, vestir-se bem e cuidar da aparência pessoal. Não se trata de seguir modas passageiras ou gastar fortunas, mas de escolher roupas que sirvam bem, que sejam limpas e apresentáveis e que transmitam que você se importa consigo mesmo e com a ocasião. É uma forma de respeito para consigo mesmo e para com os outros. O asseio pessoal básico, higiene, cabelo, barba, rosto bem cuidados, não é opcional, é fundamental. Segundo, comunicar-se com clareza, assertividade
e respeito. Um homem maduro sabe ouvir ativamente, expressar suas ideias de forma direta mas empática, defender seus pontos de vista sem agressividade e saber quando o silêncio, ponto 9, é mais poderoso que a fala. Sua palavra tem peso, evitar fofocas, reclamações constantes e comunicação passivo-agressiva. Terceiro, cultivar postura e presença. Andar com a cabeça erguida, manter contato visual, ter uma linguagem corporal que transmita confiança e abertura. A presença não é sobre dominar o ambiente, mas sobre ocupá-lo com dignidade e atenção. E o mais importante, autenticidade. Sua imagem externa deve ser um reflexo fiel de quem você é internamente. Não se trata de construir uma fachada, mas de expressar a pessoa que você está se tornando. A inconsistência entre o que você parece ser e quem você realmente é gera desconfiança e mina o respeito. O respeito, tanto o que você recebe quanto o que você demonstra, é a moeda de troca da maturidade. Construir essa imagem de respeito e autenticidade é um processo contínuo de alinhamento entre seu ser interior e sua manifestação exterior. 9. Aprender a lidar com o silêncio e a solidão. Vivemos em um mundo barulhento, constantemente conectados, bombardeados por informações, notificações e a pressão implícita de estarmos sempre fazendo ou interagindo. Essa constante distração nos impede de fazer uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento na maturidade: estar confortáveis na nossa própria companhia e aprender a ouvir a voz interior. Lidar com o silêncio e a solidão. Não é o mesmo que sofrer de solidão, o sentimento de isolamento indesejado. É buscar, intencionalmente, momentos de quietude e de estar a sós consigo mesmo, sem distrações externas. Para muitos, isso é profundamente desconfortável, pois o silêncio permite que pensamentos e sentimentos reprimidos venham à tona. Mas é exatamente nessa quietude que reside uma fonte imensa de força interior. Um homem maduro não teme o silêncio. Ele o utiliza como uma ferramenta poderosa. É no silêncio que a reflexão profunda acontece, permitindo processar experiências, conectando com ponto 3 e 5, entender emoções e obter clareza sobre o próximo passo. É no silêncio que a criatividade pode florescer, longe do ruído do mundo. É na solitude voluntária que você se reconecta consigo mesmo, com seus valores e com seu propósito. Ponto 7. A prática da meditação, parte da rotina matinal no ponto 6, é uma forma estruturada de cultivar essa habilidade. Mas pode ser algo tão simples quanto passar tempo na natureza, sentar-se em silêncio, sem o celular por perto, ou dedicar um tempo tranquilo para ler ou simplesmente estar. Aprender a estar confortável na sua própria companhia te torna menos dependente da aprovação ou da presença constante dos outros, ajudando a navegar relacionamentos tóxicos no ponto 4. Fortalece sua resiliência e sua capacidade de tomar decisões alinhadas com seus princípios, em vez de ser levado pela correnteza. A solidão e o silêncio, quando buscados com propósito, são os forjadores do poder interior. 10. Preparar o legado que vai deixar. Chegamos ao 10º e talvez mais abrangente dos pilares da maturidade: pensar além de si mesmo. Aos 30, a perspectiva tende a se expandir. Você já viveu o suficiente para entender a transitoriedade da vida e a importância do que permanece. Preparar o legado que vai deixar. Não é um pensamento mórbido sobre a morte, mas um convite poderoso para viver com intencionalidade agora, sabendo que suas ações e escolhas ecoarão no futuro. Legado é tudo aquilo que continua, mesmo quando você não estiver mais aqui. Não se resume a bens materiais. Embora a organização financeira, ponto 2, e a construção de patrimônio sejam parte disso, o legado mais valioso é imaterial. É a
Família, que você construiu e os valores que transmitiu a ela. É a forma como você amou, apoiou e esteve presente para seus filhos, parceira, pais e irmãos. São os valores pelos quais você viveu e pelos princípios que defendeu. Ponto 3. A integridade, a coragem, a compaixão, a sabedoria, esses são legados que inspiram e guiam. São os projetos nos quais você trabalhou com paixão e propósito. Ponto 7. Seja no trabalho, em um hobby ou em serviço comunitário. A contribuição que você deu, a diferença que você fez na vida das pessoas ou em sua área de atuação. A sabedoria que compartilho as vidas que takui influencio positivamente a gentileza que espohu. Pensar em legado ti fora confrontar o que realmente importa isso refina sua busca por. Ponto 7. Direciona su uso do dinheiro. Ponto 2. Influencia os relacionamentos que Nuta. Ponto 4. E solidifica sua responsabilidade. Ponto 5. Que tipo de história você quer que seja contada sobre sua vida? Que impacto você quer ter no mundo, por menor que seja? Que valores você quer ver perpetuados através das pessoas que você amou e influenciou? Preparar o legado é um processo contínuo, um norte que guia suas decisões diárias. É viver de forma que, ao olhar para trás, você sinta que sua existência teve significado e contribuiu para algo maior do que você mesmo. É a culminação de uma vida bem vivida, construída com consciência, disciplina e amor. Chegamos ao fim desta exploração dos 10 pilares, de cuidar do templo do seu corpo à edificação de um legado duradouro. Cada um desses pontos se entrelaça, formando a base de uma vida adulta vivida com plenitude, força e significado. Os 30 anos não são um fim nem uma crise inevitável. São um poderoso portal. A década em que a semente da responsabilidade plantada na juventude pode, com cuidado e intencionalidade, florescer na árvore robusta da maturidade. É o momento de deixar para trás as distrações superficiais e focar no que constrói uma vida sólida, resiliente e verdadeiramente rica. Não se sinta sobrecarregado por tudo isso. A jornada é contínua. Comece pequeno. Abrace 1 ou 2 pontos que ressoam mais fortemente com você agora. A consistência, a disciplina e a vontade de aprender e evoluir são mais importantes do que a perfeição imediata. Lembre-se, você tem o poder. Você é o arquiteto da sua vida. Assumir essa responsabilidade, ponto 5, é o primeiro passo para liberar todo o seu potencial. Invista em si mesmo, em sua saúde, em sua mente, em seus princípios, em seus relacionamentos autênticos, em seu propósito. A vida após os 30 não é sobre diminuir o ritmo, mas sobre direcionar sua energia com sabedoria. É sobre construir uma base inabalável para as décadas que virão. É sobre se tornar o homem que você nasceu para ser, forte, sábio, gentil e com uma vida que ressoa com significado e propósito. A escolha é sua, a hora é agora. O futuro que você deseja construir começa com as ações que você decide tomar hoje. Que sua jornada seja repleta de descobertas, crescimento e a profunda satisfação de viver uma vida autêntica e com propósito.